uns probleminhas técnicos, então a gente demorou um pouquinho para começar com algum atraso, mas eu prometo que vai valer a pena a nossa próxima 1 horinha aqui juntos. Então, eu estou aqui em nome, convidada pelo Denis City São Paulo, que é um projeto que veio de Amsterdã, espetacular, vocês têm que conhecer, porque está incrível aqui no Brás, com várias marcas, vários restaurantes. Eu tenho um aqui, eu vou fazer um jabá, que é o meu favorito, que é o Carlinhos, o melhor arraiz de São Paulo. Vocês têm que vir conhecer, porque o projeto está muito maravilhoso. E eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Andrea Bisker, trabalho há 20 e tantos anos no universo da moda. Comecei numa empresa francesa de tecnologia, Electra. Depois, eu trouxe a operação da WGSN para o Brasil, que é um dos principais portais de moda do mundo. E trabalhei durante 15 anos, vendi o meu negócio para o grupo inglês, fiquei 2 anos no comando, depois 2 anos no non-compete, muito bom, sabático. Ainda não era aquele termo do lifelong learning, né, que é o aprendizado para a vida toda, mas deu para exercer bem. E há 3 anos que eu voltei com a minha boutique, uma consultoria de inovação chamada Sparkoff, e eu represento uma plataforma inglesa de inteligência de mercado chamada Stylus, que é do W, do Mark Worth, o W que fundou a WGSN lá atrás. Então, eu queria dividir com vocês, quando eu fui preparar a apresentação com a Maria José e com o Márcio falou que ele queria que eu falasse alguma coisa diferente do que eu sempre falo. E eu pensei, caramba, o que eu posso dividir com quem está ouvindo a gente? E o que ele me pediu foi, quero que você inspire, quero que você faça as pessoas pensarem, quero que você faça as pessoas olharem para suas casas, para suas esposas, para os seus maridos, e pensem neles e pensem, o que faz a minha mulher comprar um jeans? O que faz ela ter a vontade de consumir alguma coisa? Então, a minha construção hoje, ela é nova, eu estou arriscando aqui com vocês, eu espero que vocês gostem e que o Márcio goste também. Então, eu achei que uma das coisas que a gente podia começar falando é uma expressão que a gente fala customer-centric, que tem a ver com colocar o teu consumidor no centro de absolutamente tudo que você faz, de toda e qualquer decisão estratégica e criativa da tua marca. Então, o que tem a ver isso? Tem a ver com compreender com muita profundidade como é que a tua marca pode responder às necessidades dos consumidores. E assim, gente, é desde a embalagem até o pós-atendimento, todas as etapas do processo de produção, comunicação, venda, suporte, onde tudo que é necessidade do consumidor passa a ser teu principal fator de atenção. E é você responder as tensões dos consumidores, então, em todas as etapas do processo. O consumidor como foco principal. Aí eu queria dividir com vocês alguns cases, porque, apesar, o briefing era não dê muitos exemplos, mas eu acho que os exemplos, eles tangibilizam, né? Quando a gente pensa na Nubank, que foi criada 100% para ser um banco digital, tudo que ela fez foi pensando naquele consumidor da geração Z, que já é praticamente tudo que ele faz, já é praticamente digital. E eles prestam muita atenção em solucionar rapidamente qualquer problema do cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês que ficou super famoso, que foi um consumidor que teve o seu cartão comido pelo seu cachorro, e eles não só mandaram um cartão de crédito novo, como eles também mandaram um brinquedinho para o cachorro. Então, isso tem a ver com a gente olhar, focar no nosso consumidor. Um outro exemplo para dar para vocês é a Netflix. Eu acho que aí esse é um dos temas que eu queria discutir com vocês. A palavra disrupção tem sido muito falada, né? E disruptar é quando romper com uma indústria, por exemplo, que no caso foi o que a Netflix fez com a Blockbuster. Eu tenho 53, na minha época eu passava horas na Blockbuster escolhendo filme, comprando pipoca, escolhendo um chocolate, e a Blockbuster não percebeu que o que eu queria mesmo era escolher do conforto da minha casa o filme que eu quisesse, e principalmente ela ganhava dinheiro com a minha infelicidade, porque não sei quem que me acompanhava aqui, mas a gente gastava muito mais dinheiro devolvendo atrasado os vídeos, né, do que alugando. Então, quer dizer, ela ganhava dinheiro com a insatisfação do consumidor, não tem mais espaço para isso. Então, a Netflix, ela tem uma tecnologia, que ela tem um algoritmo espetacular, que ela consegue não só me indicar
filmes que eu vou gostar, mas também, eu descobri isso recentemente, quando eu estou vendo na capa de um filme, se eu sou mais romântica, se eu curto ficção científica, ela coloca uma cena do filme que vai me atrair, vai atrair o meu olhar. Isso é ser completamente focado no consumidor. E um outro exemplo é a Casper. Talvez vocês conheçam, é uma loja que vende colchão, mas ela vende não só colchão, mas toda a jornada do sono do cliente. Ela vende desde remédio para dormir, pijama, lençol, música. Então, totalmente focada na jornada completa. Então, quando a gente pensa esses exemplos que eu dei, a gente está falando de experiência única, de exclusividade, de um atendimento superior, de uma extrema qualidade e um apelo super aspiracional, né? São todas características comuns nos exemplos que eu trouxe para vocês. E por que isso é importante? Porque o consumidor no centro de tudo, ele não é tão óbvio quanto parece. Tem muita marca que é mais discurso mesmo. Então, todas as etapas do pensamento estratégico, pensamento criativo, para a venda, ele precisa entregar algo para o consumidor que esteja além daquilo que ele já recebe hoje. Algo que consiga realmente surpreender o consumidor e apontando soluções que nem ele sabia que ele precisava. É quase estar um passo à frente mesmo, né? Antes até que ele reclame, sabe, algo assim? Então é sobre prever qualquer ruído antes que ele possa acontecer. Então é mesmo um olhar cirúrgico que a gente precisa ter sobre a jornada desse consumidor, desde como é que é a jornada na categoria dele, levando em conta quem são os players do mercado, qual é o perfil. E aí, claro, isso tem toda uma lógica da super personalização do teu serviço. Porque você pode super personalizar porque você conhece de fato o teu consumidor. Então, eu acredito que o Denim City São Paulo foi criado com esse objetivo também, né, de estar entregando exatamente aquilo que o teu consumidor precisa. Acho que esse é um ponto que eu queria discutir com vocês. E o outro é assim, então, como é que você pode estar um passo à frente, né? Você precisa estar conectado com tendências, que esse é um universo que eu sou super apaixonada. Eu vou tentar explicar nos próximos 10 minutos como é que a gente rastreia a tendência, como é que a gente mantém um mindset inovador, como é que a gente mantém os nossos olhares, os nossos radares abertos, né? E por que é importante? Então, primeiro de tudo, é importante porque é a única forma de você imunizar, de você blindar o teu negócio para o futuro. A gente fala que ele ser um future bulletproof. Então, é realmente a prova de bala do futuro. Para não acontecer o que aconteceu com a Blockbuster, que não tem mais. Tem só uma lojinha em algum canto dos Estados Unidos que serve de lembrança. Ela foi disruptada porque ela não prestou atenção no que as pessoas estavam querendo. Então, você tem que rastrear a visão global. Você tem que antecipar as necessidades do teu consumidor. Você tem que entender o modelo mental que está mudando cada vez de forma mais veloz. E os negócios de sucesso precisam de inovação para poder manter as suas marcas adiante. Então, inovação de marca, de produto, tem a ver com exploração global. Talvez por isso que o Denim City foi buscar essa tecnologia em Amsterdã. Eu tenho vários exemplos da Holanda, que é um dos lugares onde, quando a gente fala sustentabilidade, quando a gente fala o novo morar, está tudo por ali pulsando, na Holanda. Tem muitos exemplos de lá. Então, como é que você pensa grandes temas? Como é que eles vão afetar os teus negócios? Então, conhecimento, a gente fala, né, que conteúdo é o grande petróleo, e é mesmo, né? E acumular informação é cada vez mais commodity. O importante é entender como é que a gente usa esse tipo de informação, para a gente conseguir entender e sentir o espírito do tempo, o espírito do momento. Em alemão, a palavra chama Zeitgeist. Hoje eu estava assistindo as palestras que o Denim City promoveu nesses últimos 2 dias, e teve a da Vicunha que explicou. Se vocês quiserem rever, ela fala com bastante propriedade o que é o Zeitgeist, como é que... Ela fala, inclusive, Zeitgeist de diversas décadas. Vale a pena dar uma olhada na apresentação dela também. Então, assim, uma vez que você entende o espírito do tempo, como é que você faz para manter um mindset inovador? Como é que você se mantém aberto para o novo, para exatamente não ser disruptado? Eu já comecei com essa palavrinha antes, e assim, você tem que ser um lifelong learner, um aprendiz eterno. Sabe aquele tempo que você estudava, você trabalhava, e aí você se aposentava? Esquece. Você estuda, você trabalha, você estuda de novo. Acho que é por isso que a gente tem o Denim City Academy também, porque
tem tempo inteiro coisas novas o tempo inteiro. Então, se você não se atualizar, você está fora do mercado. Então, essa é a primeira forma. Você precisa ser um cara curioso, aberto ao novo. E vocês lembram do Darwin, que eu aprendi na escola, né? Que ele falava, para mim eu lembro da história da girafa, o pescoço. Gente, o mundo não é dos grandes. E o mundo é um pouquinho assim dos rápidos, mas principalmente o mundo é de quem se adapta. É quem vai sobreviver no futuro. Então, como é que a gente vê esses tais sinais aí do futuro, né? Como é que a gente entende os movimentos, os drives que propulsionam as mudanças? Então, você tem que conectar pontos de informação. Basicamente, é você enxergar expressões, movimentos e tentar entender o que elas têm em comum. Eu queria passar um filme agora para a gente. Gente, eu nem testei para ver se dava na minha 1 horinha, tá? Porque eu me empolguei aqui. Mas eu vou passar esse filme, que é um filme antigo, do Diabo Veste Prada, que quem curte moda é apaixonado, e que mostra como é que nascem as tendências com a Meryl Streep maravilhosa. Eu vou passar o filme agora para a gente, por favor. Vamos lá começar o filme, vamos ver se passa. No, and I've seen all this before. Deskins is trying to reinvent the drugway, so actually Where are all the other dresses? we have some right here and then And Armani. watch and listen. And I think it can be very interesting No. with... No, it's just baffling to me. Why is it so impossible to put together a decent run-through? You people have had hours and hours to prepare. It's just so confusing to me. Where are the advertisers? we have some pieces from Banana Republic. Well, we need more, don't we? Oh, this might be. What do you think? Yeah. Well, you know me. Give me a full ballerina skirt and a hint of saloon, and I'm on board. But do you think it's too much like... Like a La Croix from July? I thought that, but no, not with the right accessories. It should work. Where are the belts for this dress? Why is no one ready? Here. It's a tough call. They're so different. Something funny? No, nothing's, it's just that both those belts look exactly the same to me, I'm still learning about this stuff and, This stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets. I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. And then it filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Assistiu a gente passa aqui de novo depois, mas ela dá uma aula, né? De moda, né? Que nesse caso é o trickle down, quer dizer, começou com um designer, depois o pessoal começou, as marcas começaram a produzir aquela cor azul cerúleo, depois ela brinca que ela fala até que chegou num grande magazine e você foi lá, quando estava na pilha de desconto, você foi e comprou. E você acha que nada de que você escolheu espontaneamente isso, né? Essa cor foi escolhida aqui, nessa sala. Então, assim, acima de tudo, eu acho que é importante, o assunto é longo, né? Mas para dividir com vocês, as tendências são criadas por pessoas, sejam elas inovadores, grandes designers, ou o que a gente chama de bubble up, que é quando vem de baixo para cima. Aqui é um resumo muito rápido mesmo, para a gente entender. Você tem um inovador, são os artistas, os designers, que é onde a gente começa a pulsar
um novo penteado, uma nova bebida, uma nova combinação de comida, um novo comportamento. Depois, os early adopters começam a adotar esse novo comportamento, ainda é muito incipiente, até que o trendsetter, aí é onde começa realmente a monetizar, o trendsetter começa a espalhar esse novo movimento pelo mercado até chegar no mainstream, que é o que a Meryl Streep fala, que é chegar nos grandes... no grande varejo, ou eu brinco que é quando dá no Fantástico, quando já está na Veja, já virou, todo mundo já virou acessível para todos, né? Eu quis trazer um exemplo, gente, esse exemplo é muito antigo, eu uso ele há muito tempo, mas eu acho que dá para a gente entender bem. Calça skinny, estou usando aqui a minha, ela já virou completamente atemporal, mas ela começou, dizem, com o Iggy Pop, que em 99 subiu nos palcos com esse look, que já era uma calça mais justinha. E aí ele é o cara que a gente consideraria inovador, né? E aí veio, no Japão, em Tóquio, começaram as pessoas a adotarem esse look. Aí a gente chama dos early adopters. E aí, num terceiro momento, lembra aquela nossa, a nossa linha? Os trendsetters, era uma marca chamada Cheap Monday, de Estocolmo, que levou isso para as passarelas, levou isso para o seu varejo, até que isso, em 2006... Europa inteira, todo mundo, feiras, começou a usar esse look que virou um look eterno. Então, aqui é para mostrar para vocês, esse foi uma forma, só tem muitos outros exemplos, mas eu quis trazer algum exemplo ligado ao jeans. Quer dizer, começou nos palcos de um grande artista, as pessoas inovadoras começaram a usar até chegar em algo que todo mundo hoje usa. E, no caso, é uma tendência que passou a ser forever. Né, como sustentabilidade é uma dessas. Mas tem 3 elementos que direcionam as tendências que eu vou dividir rapidamente com vocês. São os drivers de mudança, a gente tem que entender o que acontece na sociedade, o que acontece na economia, na política, são aquelas antenas que você precisa estar sempre ligado. Quais são as necessidades básicas das pessoas, do teu consumidor, e as expressões. As expressões são os movimentos, são... os acontecimentos. Eu vou passar para vocês com mais detalhe. Então, quando eu penso em driver de mudança, vou dar alguns exemplos. O envelhecimento da população. Gente, por que isso tem a ver, por que isso importa para mim? Porque se você estiver trabalhando, por exemplo, no mercado de real estate, imobiliário, você tem que começar a entender que as pessoas mais velhas vão viver até 100 anos e que eles vão ter novas necessidades nos apartamentos que você vai construir. E tem o mundo VUCA, e tem novos padrões de beleza, sustentabilidade, são todos os fatores, os movimentos da sociedade como um todo. Aí a gente olha também para as necessidades básicas das pessoas, que pode, tudo aquilo que elas precisam, que elas estão buscando quando elas vão comprar o teu produto, por exemplo. Conforto, é autoestima, é uma realização pessoal, é reconhecimento. E o terceiro ponto que a gente olha são as expressões, que são esses exemplos de uma tendência realmente acontecendo. Então, o que é o nosso trabalho? Encontrar um padrão. Dá uma olhadinha. É como se eu fosse esse varal totalmente bagunçado. O que você sente quando você enxerga, né? Aqui você fala, meu Deus, dá uma angústia, né? Uma bagunça visual. O teu trabalho, o trabalho nosso para a gente começar a poder entender, pensar estratégias, é a gente juntar as coisas que tem em comum e eu começo a entender, a separar, a entender padrões que existem. Então, vou olhar de novo, a bagunça como um todo. O que é essa bagunça? É a sociedade, são os padrões de beleza, arte, novela, livros, música. E, de novo, quando eu volto para essa imagem, podemos ir para a próxima. Aqui eu organizo, eu catalogo, eu coloco numa linha do tempo. Então, analisar a tendência, basicamente, é a gente buscar, de uma forma antecipada, recorrência dos padrões que eu enxergo. Então, é muita disciplina, é muita prática e tem várias ferramentas. E uma das coisas que eu poderia dar de dica para vocês é assim, quando vocês olham alguma coisa que vocês acham meio estranho, sabe, até meio feio, cafona, esquisito, olha pela segunda vez. Eu estou cheia de pessoas aqui na nossa audiência aqui que são especialistas nisso, eles falam se é por aí mesmo. Quando você acha alguma coisa te incomoda, dá uma olhada pela segunda vez. Talvez tenha aí alguma coisa nova que pode te inspirar para um trabalho novo. Eu vou dar alguns exemplos para a gente construir juntos, tá? Tudo isso que eu falei. Olha só, isso é uma expressão. Uma startup, a gente olha muito para startups de comida, que ela
analisa o DNA da Andrea, por exemplo, e com base no meu exame genético, ela vai dizer qual é o melhor menu, a melhor comida para o meu metabolismo, para que eu tenha uma digestão melhor. Fotografa esse exemplo. Vou dar um outro para vocês. Essa aqui é uma startup de bicicletas que inventou, através da impressão digital, ela entrega uma bicicleta impressa em fibra de carbono, em 24 horas, totalmente personalizada, do jeito que a pessoa quer, na cor que ela quer, com todos os elementos que ela quer. E uma outra expressão, essa é uma agência, uma startup também chamada Unwrapped, que é uma startup londrina de viagens, que com base no teu DNA, ela identifica o teu histórico familiar, da onde a tua procedência, e com um genealogista, ela pode montar um roteiro para você ir buscar as tuas origens, se você assim quiser. Então, vamos analisar isso. A gente tem 3 expressões, né? A gente tem a bicicleta sob medida, a gente tem a comida que é feita de acordo com o teu DNA, e a gente tem uma viagem que também é feita exatamente para você. Qual é o driver de mudança que pode abrir espaço para que expressões como essas aconteçam? Análise genética acessível. Alguns anos atrás era $1 milhão, né, para fazer um exame genético. Hoje, com $100, você tem todo o teu mapeamento genético. A outra, por exemplo, tem várias outras, tá? Eu estou sendo mais sucinta aqui. A tecnologia, gente, que permite a produção customizada em massa. Isso na moda é uma realidade hoje com as impressoras digitais. Então, guarda isso. Drivers propulsores de mudança. E que necessidades eles estão atendendo no caso desses consumidores? A personalização e a customização. A busca do bem-estar, no caso daquela alimentação. A busca do autoconhecimento, no caso da viagem, onde eu vou atrás das minhas origens. E aí eu nomeio um movimento, uma tendência. Esse é o trabalho de birôs como a Stylus, WGSN, Fashion Snoops. É isso. É entender como é que eu conto, eu sou uma contadora de histórias, eu diria. Então, vamos ver como ficou essa. A gente chamou de personalização extrema, que são produtos e soluções extremamente personalizados para atender e cuidar de pessoas de forma única, do seu bem-estar físico, mental, das casas, dos seus prazeres e das suas experiências. Vamos lá. Pensando no universo de vocês. Tá bom, então eu entendi que tem aí um movimento forte dessa personalização extrema. Eu já comecei contando daquele centrado no ser humano, né, no consumidor. Olha essa startup que é da área aqui, está dentro do ecossistema do Denim City, que chama Unspoon, e ela fabrica produtos feitos em 3D, sem nenhum tamanho, ela abraça a diversidade e o extremamente sob medida. Então, é uma inovação super significativa, porque ela torna a peça de jeans muito mais inclusiva e ela minimiza desperdícios na cadeia de produção do produto, e faz algo super personalizado. Um outro aqui, é um exemplo, eu vou deixar passando, não precisa do som. Opa! Espera aí, vou voltar aqui. Eu achei que eu tinha filme, mas vocês podem buscar depois. Esse é um produto que foi tirado de linha, mas é do maior e-commerce japonês, um dos maiores do mundo, um e-commerce japonês chamado Zuzutown. E o que ele fez? Ele fez um macacão sob medida, onde você conseguia... eu acho que eles estão passando aqui a imagem, acho que dá aqui sim. Deixa eu ver. A gente consegue ver aqui na tela. Você recebe esse macacão e ele tem pontos que te permitem, com a tua própria câmera, ele pode escanear teu corpo, e com essas medidas, ele é mandado para uma confecção, e aí é feita uma roupa sob medida para você. O que eu pesquisei depois é que o projeto era muito caro, eles não conseguiram escalar, mas ainda assim vale a pena a gente entender os movimentos. Então, são 2 aqui exemplos para mostrar para vocês dentro da área de atuação de empresas que estão trabalhando essa personalização total. Eu avancei muito aqui, vou voltar um pouquinho. Então, vou dar um outro exemplo para a gente entender bem isso também. Eu tenho aqui uma amiga, que é a Jussara Romão, que está aqui com a gente, que ela já vislumbrou o hiperlocal, que é esse movimento que eu vou apresentar para vocês, porque há 5 anos ela já mora no interior. O que está acontecendo hoje com
o trabalho remoto, com a possibilidade da gente trabalhar de qualquer lugar, com os nossos filhos sem escola hoje, está tendo um boom, onde as metrópoles estão virando micrópoles. Está tendo uma grande migração dos grandes centros urbanos para cidades do interior. Botucatu, por exemplo, teve um aumento de 40% de procura nos últimos meses. Então, esse é um fato, é uma expressão que está acontecendo hoje. Uma outra, um exemplo de uma marca, chama Opendesk, é uma marca dinamarquesa. O que ela faz? Ela produz design, ela produz um design padrão e ela contrata artesãos locais próximos ao lugar onde ela opera para poderem produzir móveis locais. Então, a gente está trabalhando a cultura local, comunidade, para que seja sustentável e acessível. Então, qualquer pessoa pode baixar o padrão que é feito, por exemplo, no AutoCAD, desde que contrate um artesão próximo do seu lugar para valorizar a mão de obra local. E um outro exemplo é a Melissa, que durante a pandemia, cada uma das lojas dos diversos bairros, eles tiveram uma comunicação super focada no bairro que eles estavam presentes, chamando influenciadores do lugar. E eles comentaram que é um movimento, uma ação que eles querem continuar fazendo. O que essas três expressões elas têm em comum? Todas elas têm alguns drivers grandes de mudança, que é a possibilidade do trabalho remoto, que eu chamo de Anywhere Office, a migração dos grandes centros urbanos, que é um driver de mudança importante, e esse, por último, que é muito, muito importante, que é a valorização das comunidades, a valorização dos nossos vizinhos. A gente viveu muito isso na pandemia, né? Quem mora em prédio, tem vizinhos idosos, a gente, antes de sair de casa, liga, vizinhos que a gente nunca falou na vida, a gente quer ajudar para uma compra, farmácia, a gente passou a consumir dos mercados mais próximos. Quais são as necessidades básicas que a gente está atendendo? Pertencer, facilitar o acesso e também praticar o distanciamento social, que é uma necessidade que está todo mundo hoje aqui, ainda no meio da pandemia. E a gente chamou esse movimento de hiperlocal, que é, de novo, a narrativa. As pessoas mudando de uma mentalidade global para essa mentalidade local, essa maior conexão muito mais íntima entre as pessoas, mais profundas, e mudando essa mentalidade do global para o local. Eu não sei se acabou aqui os meus exemplos, mas eu queria trazer para vocês, como oportunidade, vocês pensarem o que tudo isso, que expressões que estão acontecendo na minha casa, para eu prestar atenção, que eu posso trazer para o meu dia a dia, para fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que seja centrada nas pessoas, nos meus consumidores, para quem eu produzo. Então, acho que esse é o primeiro recado, a gente estar extremamente aberto para o que tem de novo, a gente aprender a olhar o novo. E a minha segunda etapa aqui da apresentação, tem muitos assuntos, tem muita coisa acontecendo, eu escolhi 2 para falar com vocês agora, acho que a gente tem mais uma meia horinha para trocar. Eu vi que muitas das apresentações que a gente falou, que foram faladas aqui, sustentabilidade era um grande assunto, né? E eu vou dar um viés aqui bem focado na moda também. Então, é uma força muito clara, né, no cenário comercial do mundo pré-crise, já era, e agora mais ainda, né, é uma demanda que as marcas tomem atitudes favoráveis ao meio ambiente, né? E tem uma urgência não só de questões ambientais, mas questões sociais também. Se vocês estão acompanhando, tem o ESG, que todas as empresas hoje vão ser cada vez mais avaliadas, não só pelo lucro, mas pelo impacto social que elas causam no mundo, né? Então, uma das questões mais alarmantes dentro da sustentabilidade é a grande crise climática que a gente está vivendo, né? É uma crise que as pessoas consideram tão séria quanto o Covid. A gente dá-lhe Greta Thunberg, né, para mostrar para a gente quem são esses jovens que vão estar batalhando pelas grandes mudanças e que vão estar comprando da gente, né? Então, por isso que você precisa estar completamente alinhado com esses consumidores. E essa mudança de atitude não aconteceu por vontade nossa, né? Então, muitos governos se mexeram, governos da Califórnia, por exemplo, dos Estados Unidos, e cidades como Califórnia,
baniram completamente a venda de canudos plásticos, proibiram o uso de qualquer utensílio plástico em restaurante. A União Europeia, que anunciou a proibição de todos os plásticos de uso único a partir de 2021, são regulamentações que mostram mesmo a força desse movimento, que com certeza vai influenciar diretamente o trabalho dos designers e de toda a indústria da moda, né? Então, a gente realmente precisa pensar as embalagens, esse é um dos pontos, como serviços e não mais como descartáveis. Eu acho que o plástico, ele vai ser cada vez mais algo raro e talvez ele vai virar o novo luxo, sabe, para a gente pensar como material. Vou dar um exemplo aqui para vocês como embalagem. A Samsung, ela está entendendo que todo aquele papelão que vem na televisão ou nos produtos dela, como é que ela faz para poder colaborar e aquilo não vire lixo? Ela criou um produto que ele é completamente montado, ajustado e permite desde você criar pequenos armários, prateleiras, até uma casinha, por exemplo, de cachorro, uma casinha de gato. Que é só um exemplo, gente, de uma coisa simples, mas é você pensar no processo como um todo, né? A Eva Cruz, da Global Fashion Agenda, ela falou para a Stylos recentemente que hoje é hora de você pensar profundamente sobre as construções de valor em todo o sistema da moda, para que você, marca, possa estimular uma mudança duradoura e que seja positiva para toda a indústria e também para o planeta. Então, você, como marca, que quer se manter relevante para essa próxima geração, você precisa se conformar com essas ideias dos consumidores, né? Vocês, quem não se adaptar a tempo, quem não se inserir de forma significativa nessa discussão, vai pagar um preço altíssimo no futuro, né? E talvez vão se arriscar a não estarem aqui no futuro. Então, agora é realmente hora de você se perguntar como é que eu posso deixar de fazer parte do problema e passar a fazer parte da solução. E a pandemia acelerou muitas mudanças, né? Para a indústria da moda, vocês foram forçados a pensar toda a estrutura sazonal, né, por conta do lockdown. Então, o calendário de semana de moda foi interrompido. Com isso, muitos designers tiveram que adaptar os seus desfiles, enquanto alguns optaram até por pular a temporada. Então, teve o fechamento do varejo por quase uma temporada toda, deixou muitas marcas, muitos varejistas com excesso de estoque, e um estoque que até já estava desatualizado quando as lojas começaram a reabrir. Então, as marcas precisaram encontrar soluções rápidas e super inovadoras para evitar desperdício, para evitar perda de lucros. Vocês se lembram a Burberry quando queimou estoque? Isso não rola mais, né? Então, o que as marcas inovadoras passaram a fazer? Stella McCartney, por exemplo, que super prioriza a sustentabilidade, né, nas suas estratégias, ela comunicou que ela vai reaproveitar todo o estoque excedente dessa última temporada e todo o tecido excedente também, ela vai reciclar os materiais com novas peças para as coleções futuras. A gente já vê isso aqui no Brasil, a Farm com a Rifarm, na verdade o grupo como um todo, o grupo Soma, eles já utilizam sobras de tecido de todas as marcas do grupo e criam uma linha de peças limitada e única. Alguns outros exemplos, marcas como Marks Spencer, Next, Adidas, que optaram por hibernar o estoque deles, aquilo que não foi vendido na temporada, e relançar, sem vergonha nenhuma, isso de novo no futuro. Então, as marcas, elas não estão só repensando a abordagem ao calendário de moda, mas também que produtos têm que estar disponíveis em todo momento, que produtos podem fazer parte só de uma coleção limitada. Então, é uma oportunidade mesmo para vocês, marcas, pensarem como vocês podem ser parceiras nessa luta ambiental e fazer isso introduzindo novos comportamentos e novas formas de pensar e comprar no mercado. A Dewi Pinat, que é a nossa designer na Stylos, ela fala que agora é a hora das marcas ajudarem os clientes a mudar o seu comportamento. Por exemplo, tem a discussão em torno do consumo consciente, já vinha levantando essas questões sobre coleção de moda, né? Nada é mais insustentável do que você trocar um guarda-roupa toda estação, apesar que é isso que a gente quer, mas ao mesmo tempo não é mais sustentável, né? Então, marcas como Outerknown e Everlane, que a gente vê aqui na tela, eles têm sucesso criando peças leves que são são facilmente dispostas em camadas, são misturadas e elas são mais versáteis e adaptáveis para diferentes estações. Então, isso está super alinhado com uma tendência que a gente vem observando para 2021, que as pessoas estão buscando se vestir de uma forma um pouco mais
discreta, em função do mundo VUCA que a gente está vivendo agora. Então, abrindo um pouquinho mais a nossa conversa, né? Pensando na praticidade também, da gente não ter que mudar o tempo inteiro o nosso armário. A Rent a Runway, que é uma empresa que aluga roupas, ela fez uma parceria com o W Hotel, talvez já retome agora, né? Mas foi uma forma que ela encontrou, o W Hotel encontrou, de entregar um super luxo. E você, quando você vai viajar, ao invés de você montar uma mala inteira, você pode já alugar suas roupas através da Rent a Runway e você chega num quarto do W Hotel e teu armário já está lá prontinho para você curtir a tua temporada. Se é uma temporada de esqui, por exemplo, que você não tem que comprar uma roupa que você vai usar super pouco. Está aqui um exemplo de uma forma nova de ser criativa e ser sustentável. Patagônia, quando a gente fala de sustentabilidade, é super importante também a gente sempre trazer, e aqui o que eu quero reforçar com vocês. A Patagônia, ela entendeu que tinha aí um mercado de segunda mão que estava sendo dominado pelo peer-to-peer, que a gente fala. Os próprios consumidores estavam vendendo as peças. E ela pensou, por que não eu tomar conta desse negócio e fazer com que o meu consumidor, a mesma experiência que ele tem comigo nos meus canais, ele tenha também quando ele compra uma roupa de segunda mão da Patagônia. Então, ela investiu numa campanha onde eu pago 20% do valor da peça, a Patagônia paga 20% no valor da peça, quer dizer, ela dá 20% de desconto para você comprar um casaco novo e ela recicla, ela faz um upcycling dessa peça e ela revende. Ela tem uma loja no Colorado que só revende peças usadas e ela tem 70 pontos espalhados nos Estados Unidos que só fazem o reparo de peças. Então, uma estratégia super bacana que ela fez em parceria com uma empresa chamada Yardle, que é uma startup que cuida desse processo. Esse aqui é o CEO da empresa, que é uma empresa nova e já tem várias marcas de luxo, inclusive. O que elas fazem? As marcas entenderam que elas têm que cuidar desse processo, que o mercado de segunda mão é um mercado irreversível, as pessoas vão comprar cada vez mais. De novo, por que não, então, eu bancar todo esse processo e assumir essa relação com o meu consumidor? Então, no caso, ele faz a Patagônia, ela se mantém focada no seu negócio e ela terceiriza todo esse upcycling com essa empresa chamada Yardle. E é um mercado para a gente prestar muita atenção mesmo. As vendas de roupas de segunda mão, elas estão crescendo 24 vezes mais rápido que o varejo de moda tradicional. E, gente, é claro, quando você pensa alugar, o mercado de segunda mão, a alocação de roupa, ela não vai trazer a rentabilidade que traz para você uma peça nova, mas é você também colocar isso dentro do teu pacote de opções, porque o teu cliente vai buscar por isso. Um último exemplo aqui, a Urban Outfitters, ela faz as duas coisas. Ela trabalha com a revenda de segunda mão e ela, através de uma empresa chamada Nully, que ela trouxe para dentro das suas lojas, e ela também faz, a Nully é a locação e através da Urban Renew, ela revende roupas de segunda mão. Então, você tem um varejo que já está ofertando as duas possibilidades para o consumidor. E aqui é uma pergunta, de novo, para vocês pensarem. Que oportunidades tem que vocês podem fazer diferente do que vocês estão fazendo hoje? Locação é um mercado? Venda de roupas de segunda mão é uma oportunidade também para vocês. Repensar a embalagem hoje é algo que pode ajudar vocês a se diferenciarem. Aqui a ASOS, um exemplo, que é o varejo online de moda, ela trabalhou com uma consultoria chamada Vieco em Londres. Ela queria avaliar a pegada de carbono das principais itens de embalagem. Então, ela descobriu que só reduzindo ligeiramente a espessura dos sacos, das embalagens que ela enviava, as roupas, ela conseguiu reduzir o consumo de plástico em mais de 500 toneladas anuais. Um outro exemplo aqui para a gente se inspirar, cabides é um grande problema de lixo, de resíduo, e tem novos produtos sustentáveis no mercado. A gente tem aqui um cabide de grama da empresa alemã Cortec e o cabide azul da empresa britânica Ark Hook, que é feito de
sopa de plástico, sobras de plástico dos oceanos, que pode ser coletado e refeito em novos cabides. São aqui algumas ideias para a gente pensar como vocês podem se diferenciar. Aqui é um exemplo que eu gosto de trazer, porque eu acho que eu estou vendo o Denim City muito como esse ecossistema, né? Esse veio um conceito da Holanda. A gente vai ver muitas cidades como essas, muitos ecossistemas, desculpa, como esses no futuro, onde esse aqui chama Blue City, e ele é um espaço onde uma empresa, uma pequena empresa, utiliza o resíduo da outra para fazer a produção dos seus produtos. Então, por exemplo, tem uma das empresas aqui, é uma cafeteria, e os grãos dessa cafeteria são usados para cultivar os cogumelos de outra empresa. É algo que a gente vai ver cada vez mais, e eu acho que o Denim City, São Paulo, tem um pouquinho esse conceito. Eu queria saber como é que nós estamos no tempo. Temos mais 15 minutinhos? Sim? Vamos lá, então. Um segundo assunto que eu escolhi, porque eu adoro, a gente fala o tempo inteiro de feminismo, das mulheres, eu trabalho com o Aladas, que é uma plataforma para empreendedorismo feminino, e os homens, está hoje acontecendo uma revolução importante no mercado e na moda também, né? Onde a gente está tendo um movimento muito forte de valorização da feminilidade do homem. E é isso que eu quero dividir com vocês nos próximos minutos. Né? Uma redefinição mesmo da força masculina e o homem repensando o papel dele na sociedade, né? Mudando completamente aqui o assunto. Então, quando a gente pensa, o que define um homem de verdade? Né? Se eu fizesse essa pergunta para vocês alguns anos atrás, o que vocês me falariam? Né? Agressividade, força física, status financeiro, apetite sexual. A gente tem aqui na plateia alguns homens, a maioria é mulheres aqui, né? Mas é isso, é assim que a gente definia antigamente vocês, né? Porque há décadas a gente vem formulando, a gente vem reforçando esse conceito super duro, né? Do que significa ser homem, né? Ele é tão duro que quando a gente fala sobre gênero, os nossos assuntos são sempre focados na mulher. Então, se fala muito pouco ainda sobre masculinidade como algo que pode ser mudado, porque é quase como se o homem não se sentisse no direito de questionar o papel social que ele precisa cumprir. Né? Tem uma campanha que eu queria passar um filme para vocês agora, que é da marca Bonobos. Eu acho que ela define bem esse conceito. Não sei se vocês já ouviram falar do masculinidade tóxica. É aquela caixinha mesmo que a gente bota o homem, e é quando a gente configura o homem de uma forma que ele não se sente mais daquele jeito. É isso que é o tóxico, que a gente tem que realmente repensar. O filme, ele por si só já conta, é a marca de moda masculina, e ela pede para os homens lerem no dicionário o que significa ser homem. Vamos passar o vídeo para juntos a gente viajar um pouquinho nesse conceito. Podemos passar. Masculine. Adjective. Having Estão lendo qualities or dicionário. appearance traditionally associated with men. Especially strength and aggressiveness. Some of the synonyms are Macho. Manly. Muscular. well built, Red-blooded. red-blooded, My goodness. Strapping. Strong. Brawny. Powerful. None of these really sound like me. I think that definition is a little scary. It's too small for something so big. It's all about trying to get people to conform and be a certain way. I think that's what gets us in trouble, is when we say that there's only one way to be a man. So many individuals, they try and fit, and it just gets to a point where it's too much. Where they are doing harm to each other and harm to themselves. You don't have to do that. you define your own masculinity. You define who you are. For me, being masculine is being honest. This is the body that I have. This is what I know. So to me, this is what a man is. For me, being masculine means being brave enough to be who I am. Being able to smile, being able to cry, being able to love and be loved. That's the man I want to be. What does it mean to me to be masculine? It's more a question of what does it mean to be human. Eu acho que é urgente mesmo, né, a gente enxergar o homem com outros olhos, né? Eu vou passar mais um filme pra gente. Gente, eu amo essa campanha, uma campanha que a Mesh fez. É que a música é muito, muito gostosa.
Eu vou cantar aqui para vocês. E ele fala sobre o homem poder ser natural, ele poder ser homem, inclusive vestindo de cueca e sendo quem ele é. Vamos passar o filme também. Quando eles foram pensar a campanha, eles chamaram, acho que é um coletivo, coletivo Eva, se eu não me engano, para pensar como é que eles passavam essa mensagem de uma forma positiva e para desmistificar mesmo o homem, né? Eu acho que foi uma campanha super bem sucedida, eles estavam com muito medo de lançar a campanha e foi super bem aceita pelos clientes. Vocês devem se lembrar, a Tiffany recentemente lançou a primeira linha dela, abrangente de joias para homens, e as coisas estão mesmo mudando, né? No fundo, o que essas campanhas que acabei de passar para vocês estão fazendo é refletir essa mudança de atitude encorajadora que a gente está observando na cultura popular. Gente, principalmente quando a gente fala com os mais jovens, a gente nota um comportamento muito mais permissivo em relação à sexualidade e a gênero, porque cada vez mais perde mesmo a relevância do gênero como marcador de status ou de identidade pessoal. Olha só esses dados. Essa pesquisa, o som ela... Mas era o som da Mesh também, não é? Ai, perdão. Tá com um delay assim, vamos lá. Então, essa aqui é uma pesquisa recente que a Thompson fez, faz um ano e tanto, mas olha esses dados, e para quem é da moda, super importante. 81% dos adolescentes globais afirmam que gênero já não define uma pessoa tanto quanto costumava, e só 48% da geração Z, gente, quase metade da geração Z se identifica exclusivamente como heterossexual. E esse, para moda, só 44% dizem que compram roupas desenhadas para o seu próximo gênero. Quer dizer, isso revoluciona completamente. Se você tem uma marca que produz para meninos, meninas, né? Tem que repensar mesmo esses pré-conceitos, né? Então, a gente acredita que as marcas têm que explorar mesmo, é um espaço emergente, é uma oportunidade enorme para vocês, oferecendo aos homens e aos meninos autoconfiança, permissão, e uma plataforma segura para falar abertamente sobre as suas emoções. Claro que esse comportamento se reflete na moda, se reflete na indústria do luxo. A moda masculina, gente, ela está superando a moda feminina em termos de crescimento em todo o mundo. Esses são dados antes da pandemia. Temos que analisar como está sendo agora, mas a tendência é isso crescer cada vez mais. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo de interessante na moda masculina, né? Em primeiro lugar, tem muita atividade nas passarelas que confirma essa abordagem mais fluida do gênero quando se trata de roupa masculina tradicional, né? Porque pode ser paleta de cores que estão se tornando o que a gente pode chamar do que era tradicionalmente feminino, né? Tecidos mais delicados, muitos acessórios femininos. Aqui são fotos dos desfiles da temporada Primavera-Verão 2020. E para a temporada Outono-Inverno, como vocês podem ver, essa tendência foi evoluindo com joias super decorativas, um foco quase como se fosse alta costura, com detalhes, com acabamentos. Foram super presentes na roupa masculina. Depois de décadas e décadas, quase com ternos, roupa casual, esportiva, sapatênis, né, nas passarelas, a gente começa a ver uma mudada bem bacana. A gente viu também adornos mais expressivos para homens, brincos que a gente está vendo aqui, mais modelos masculinos usando cabelos compridos. Então, o movimento das peças sem gênero, ele está super associado a essas discussões que a gente vem tendo sobre masculinidade.
que realmente ele ressalta a busca por joias que são exclusivamente masculinas. Tá? De acordo com o site de busca de moda List, as pesquisas por joias masculinas aumentaram 23% em 2019, sendo as pulseiras a categoria de melhor desempenho. Gente, joias, adornos, quer dizer, pensa nas roupas assim, pensa nas bijus, o homem está realmente se permitindo ser mais fashion, digamos assim. E é claro que a gente tem os influenciadores, né? Príncipe Harry, músicos e ícones da moda, o Virgil Abloh nos últimos anos, essa galera está fazendo, está mexendo e está permitindo que a gente se abra mais. Eles estão realmente transformando a maneira como os homens pensam o uso de joias, como com as suas abordagens progressistas, né? E, na verdade, a gente não viu esse tipo de mudança na roupa masculina, desde o século XVIII. Tem uma exceção aí num breve período, mais exibicionista na década de 60, mas antes do padrão de roupa masculina ser essa roupa de macho, né? E as celebridades e influenciadores daquela época, elas realmente encorajavam esse look, mas a gente está vendo mesmo uma revolução, o surgimento de influenciadores que estão literalmente movendo barreiras na forma como o novo masculino se apresenta, né? Personificando, olha esses dois looks aqui no tapete vermelho das estrelas de Hollywood, Billy Porter e Jordan Rolfe, né? Eu sei que vocês estão pensando, ai, Andréa, isso aí não é nada comercial, mas eu sei que é extremo, né? Mas lembra que eu falei olhar esquisito? Percebe quando tem uma coisa que você acha meio estranho? Isso com certeza causa efeito, causa impacto, causa estranhamento, mas isso já diz muito sobre a nossa sociedade, né? E provavelmente a melhor exemplificação que a gente tem é o cantor Harry Styles, que vocês podem, talvez vocês conheçam, que ele personifica uma abordagem nova, muito mais fluida para as roupas masculinas que vão repercutir entre os consumidores. E particularmente para a galerinha mais jovem, que tem essa abordagem mais fluida do gênero. Lembra que eu mostrei para vocês que quase metade se considera, só metade se considera 100% heterossexual. E a gente pode exemplificar esse sucesso dos influenciadores como um cara aqui que é o Noel Eubanks, que é super divertido, tem os cabelos coloridos, ele tem milhões de seguidores no TikTok e é conhecido por ser super excêntrico. E o que é legal também, só para a gente terminar, que a gente tem visto isso, é empolgante mesmo ver isso, porque essas mudanças estão acontecendo em comunidades que eram tradicionalmente extremamente caretas, como as comunidades negras e as comunidades hispânicas nos Estados Unidos, nessas sociedades onde os estereótipos dos gêneros, eles são tradicionais ao extremo. Então, tem novas normas agora mesmo sendo desafiadas por formadores de opinião e influenciadores. Aqui a gente tem os artistas musicais Def Hines e o porto-riquenho Bad Bunny. Então, assim, essa mudança está tendo impacto global em áreas inesperadas. O que você pode enxergar como oportunidade para vocês? Um novo mercado para explorar. Aqui não vai dar tempo da gente falar, mas, gente, um outro mercado gigantesco, eu tenho 53. Não tem moda para a gente. As mulheres não se sentem atendidas pelas marcas que só pensam nos milênios. Hoje 18, 24 não é mais, né? Hoje os milênios têm de 20 e tantos a 40, mas é tudo sobre milênios, que é uma geração que está extremamente bem atendida hoje pelas marcas. E quem tem grana mesmo é essa galera aqui que vocês estão vendo na tela. São os plus 50s ou os boomers, gente, que se antes a gente falava, amadurecer hoje, nós, né? Estamos aqui cheio de mulheres de cabelos brancos, é isso aí agora, valorizando os cabelos brancos. É essa galera que tem grana hoje, que vai viver, lembra que eu comentei o driver de mudança, até 100 anos, a gente vai comemorar muito o aniversário de 100 anos nos próximos anos. Então, eu não vou desacelerar, gente, pelo contrário, a gente acelera cada vez mais. Se eu vou viver 100 anos, eu estou com 50, 60, eu tenho mais 20, 30 anos. Cadê? Tem oportunidade para trabalhar esse público também. Então, é pensar nisso, são algumas das dicas assim que eu trocaria com vocês. E agora, para a gente terminar, os principais takeaways são as principais coisas que a gente pode pensar juntos. Tá? Eu acho que eu falei algumas. O Márcio me pediu que deixasse vocês com vontade de pensar, de saber mais, de explorar. Então, eu vou deixar algumas das que eu anotei. Vou adorar se vocês puderem dividir comigo depois,
Estou aberta também a aprimorar e falar, porque assim, o bacana mesmo de uma informação, gente, informação está aí de graça cada vez mais, né? O mais importante é a gente, lembra, entender padrão, fazer uma boa curadoria e entender como eu aplico aquela informação para o meu negócio, para fazer a diferença para o meu negócio. Então, dentro de tudo que a gente falou aqui nessa 1 hora, acho que uma delas é assim, você entender o significado e a força de você ser uma marca centrada no cliente. Aquele exemplo que eu dei, olhar para a tua casa, você trabalha com o mercado infantil, olha para o teu filho, examina, olha para, vai buscar na escola, vai entender, vai mergulhar no universo dele, que está do teu lado para entender, ou se você vende para o mercado massivo, vai visitar, vai entender, vai viver para poder criar o melhor produto, a melhor jornada para o teu cliente. O segundo takeaway para a gente pensar juntos é você olhar com atenção todos os movimentos de sustentabilidade. Eu falei aqui alguns, eu vi que vários, aliás, vocês têm que vir conhecer as lojas aqui que estão maravilhosas, Tecnoblue, Covolan, enfim, Santista. Muita gente hoje falou sobre sustentabilidade. Revisa, presta atenção e pensa, será que eu tenho uma forma de reciclar as minhas embalagens? Será que eu posso reutilizar a matéria-prima? O mercado de segunda mão, será que é um mercado que pode ser interessante para mim? O mercado de aluguel, cabides, mergulha nisso, é extremamente importante e vai valorizar a tua empresa frente a esse consumidor que está preocupado com isso. O terceiro, rever os teus pré-conceitos sobre os consumidores homens. Eles estão abertos, eles estão querendo se vestir de uma forma diferente, poder explorar a sua feminilidade num mundo que está muito mais aberto à inclusividade e à diversidade. Eu acho que, por último, é você mapear microtendências, microexpressões em todas as esferas que a gente conversou hoje. Começa olhando o teu feed no Instagram. Tenta observar essas coisas que você acha meio esquisito, que eu contei um pouquinho, né, de como é que você consegue enxergar o novo. E aqui, eu acho que se vocês puderem parar aqui, pega uma caneta, pega um papel e escrever, como é que você pode criar uma jornada realmente significativa para o teu cliente, abraçando os desafios da tua marca? Então fica aí uma lição de casa para você pensar com tudo isso que vocês aprenderam. Foram 2 dias, né, de jornada. A gente está encerrando ou tem mais amanhã? Tem mais amanhã, então fica ligado com a gente. Tem mais um dia inteiro de muito conhecimento para a gente dividir juntos. Aqui dentro do que eu falei, pensa como é que pode ser uma jornada focada no teu cliente, esse universo da moda masculina, a moda sustentável, lembrar que nem tudo é sobre milênios. Então, de novo, como é que a gente pode criar uma jornada significativa para o nosso cliente, abraçando os desafios da nossa marca? Eu queria agradecer, está aqui o meu contato, o meu e-mail e o Insta da minha empresa, Sparkoff _Brasil, para quem quiser acompanhar aí o que a gente vem fazendo por aí. Muito obrigada, Denim City, muito obrigada, Márcio, Maria José, muito legal estar aqui com vocês de novo. Vocês fazem parte da minha vida há muitos anos já. Então, eu estou muito feliz de estar dividindo e de estar vendo esse espaço espetacular que vocês têm que vir aqui conhecer, um oásis no meio do Brás. Muito obrigada.